Você já passou por momentos de dificuldades, onde parece que há aqueles períodos que tudo dá errado, absolutamente tudo. Não dá certo no trabalho, o casamento está ruim, a vida com os filhos está ruim, com os amigos está ruim, parece que nada dá certo, é pancada e dificuldade de tudo que é lado. E nós acreditamos sim que Deus é soberano, isso é uma verdade absoluta. Todavia, mesmo Deus em si sendo soberano, as investidas de Satanás em nossas vidas nos machucam demais, trazem prejuízos enormes, e isso acontece com a vida do cristão. Situações assim de dificuldades, de provações, de testes, acontecerão mais cedo ou mais tarde na minha e na sua vida. Se já não aconteceu várias, né? Mas sempre acontecem. Eu sei que muitos dos nossos problemas são causados por nós mesmos. E se tem algo que de fato traz consequências terríveis para as nossas vidas, é arrogância, orgulho, prepotência. Essas coisas são um prato cheio para que nós possamos a cada dia mais patinar em nossas vidas. Mas ainda que nossas vidas elas possam estar em momentos delicados, difíceis, de tribulação, angústias e testes, nós podemos e devemos ter esperança em Jesus Cristo. É pelo menos isso que o texto de hoje vai dizer. Que ainda que sejamos peneirados por Satanás e soframos de todos os lados, quando há arrependimento, quando há fé em Jesus Cristo, sempre vai haver esperança de restauração. E é disso que o texto aqui vai tratar basicamente. Você pode acompanhar comigo, por favor? Lucas capítulo 22, versículo 31. O tema da minha mensagem hoje é o fracasso da autoconfiança. Diz assim, o texto, Lucas capítulo 22, versículo 31. Simão, Simão, Satanás os pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça, e quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro lhe disse, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Disse-lhe Jesus, Pedro, eu te digo que o galo não cantarás hoje, antes que tenhas me negado 3 vezes que me conheces. Olha para cá, por favor. É uma passagem muito conhecida e eu tenho certeza que há princípios importantíssimos para nós aqui. Veja, eu e você, nós não podemos ir a extremos. Como eu digo extremos? Nós não podemos ir para o extremo do lado direito. Em que sentido? Achar que Satanás, ele é um Deus. Ele tem todo o poder. Tanto é que eu já vi um quadro uma vez, acho que, não sei se era na internet, alguma coisa assim, onde estava Jesus de um lado da mesa, Satanás do outro, e eles uma queda de braço ali para ver quem ganhava. Como se Satanás fosse páreo para o nosso Deus. Claro que não. Esse é um extremo. Achar que ele tem todo o poder, achar que tudo que acontece em nossa vida é o demônio. Como assim tudo que acontece em nossa vida? Criança doente, desempregado. Satanás está furioso comigo. Pode ser que não. Pode ser que, às vezes, a criança doente é porque você deixou ela tomar um banho quente e sair na friagem. Pode ser que, às vezes, o desemprego não é Satanás investindo contra você, mas é você que chega constantemente atrasado, presta um mau serviço, e a consequência é você ser perseguido, mas pelos seus erros. Finanças no caos, casamento ruim, na maioria das vezes é culpa da gente. Por que, mesmo sendo cristãos e fiéis, com seus dízimos e ofertas, nós vemos homens e mulheres de Deus apertados? É pela simples lógica de que eles gastam mais que aquilo que eles ganham. E se você faz isso, não adianta. Pode ser fiel até com trízimo, não vai prosperar. Você precisa gastar menos do que aquilo que você ganha. Então, a partir do momento que nós analisamos e vemos aquilo que nós erramos, fica mais fácil de ver aquilo que é investido de Satanás e aquilo que não é. Então, um extremo é esse, achar que tudo que acontece na nossa vida é culpa do demônio. Mas há também o outro extremo. Qual é o extremo? É achar que Satanás não tem poder nenhum, que ele não me toca, que ele nunca vai encostar o dedo em mim. Veja, é notório, o texto diz que o diabo ele tem uma esfera de atuação, ainda que seja limitada por Deus, mas ele tem essa esfera de atuação. E mesmo que seja pouca, Deus, quando encosta o dedo em nós, estragos terríveis acontecem. A vida da gente parece que vira de ponta cabeça. É tão certo que Paulo, em 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer assim, põe ali, por favor.
Por isso, queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis visitar-vos não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos impediu. Como assim? Satanás barrou o apóstolo Paulo? E seus amigos? Olha Paulo dizendo, eu quis ir. Todavia, Satanás nos impediu. Lembra no livro de Daniel também tem um exemplo desse? Onde diz a escritura que, ora, o diabo ele retarda uma bênção sobre a vida de Daniel. Todavia, até essas atuações, devemos sempre lembrar, elas não fogem do controle de Deus. É necessário que Deus permita. Do contrário, nada é feito. Foi assim que aconteceu na vida de Jó. Satanás só tocou na vida dele, na saúde, nas finanças, na família, porque Deus assim o permitiu. E ele teve que pedir autorização, e é a mesma coisa que está acontecendo aqui com os discípulos. E veja, no versículo 31, a ênfase é bem clara. Diz assim, acompanhe comigo novamente aí. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo. Vos pediu para peneirá-los, plural. Percebeu que tanto aqui o tempo verbal está no verbal? Está aqui no plural, dizendo que, olha, Deus de fato ele queria peneirar o Satanás, queria tentar todos. É óbvio que nós vemos essa ênfase em Pedro e provavelmente o motivo talvez seja primeiro porque Pedro era o líder e talvez porque Pedro era o mais arrogante. Eu acredito que seja por conta dos dois. Por conta de sua arrogância e por conta dele ser o líder, porque vira e mexe é isso que nós vemos acontecer. Jesus Cristo mesmo, ele vai invocar a profecia de Zacarias, capítulo 13, a respeito de si, dizendo assim, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, porque é assim que acontece. Fere o líder. E o resto vai sentir. É assim que acontece, por exemplo, no quartel, na igreja. Todos pecam, nós sentimos. Oh Deus, mas quando é o pastor, o líder que cai, é terrível. A igreja sofre muito mais. Satanás, ele está fazendo aqui, na verdade, é desejando testar a fé de Pedro. Daí vem a expressão, né, peneirar. Peneirar em que sentido? Agitar o trigo para separar do joio. Olha, Pedro, isso aqui é apenas um eufemismo para dizer o tanto de provações que vai vir sobre a sua vida. Testes. O real significado aqui da passagem é despedaçar alguém. Ou seja, grandes provações virão sobre você, viu, Pedro? Mas Pedro, no alto da sua confiança, dizia, jamais. Todos podem te negar, Senhor, menos eu. Esses discípulos, eles foram provados, os profetas foram, os apóstolos foram, o próprio Jesus Cristo foi testado no deserto, e eu sei que ninguém gosta, ninguém quer, mas mais cedo ou mais tarde, isso acontece conosco também. A nossa fé é testada constantemente. A nossa fé é testada, vez ou outra, e para ver qual resposta nós damos a Deus. Eu tenho certeza que todos aqui já passaram por momentos que eles pensaram assim, ó, você pensou, puxa, se eu fizer isso aqui, eu sei que é correto, mas talvez eu tome um prejuízo enorme. E quando nós cedemos, prejuízo sobre nossa vida. As perdas por ser fiel sempre serão menores do que as perdas por sermos infiéis. Veja, Jó, ele tinha uma vida que todos nós desejávamos. Aí então, não se sabe por que cargas d'água, Satanás vem e fala assim para Deus, Deus, mas também, olha tudo que ele tem. Ele é o cara mais rico do Oriente. Ele tem bens, tem saúde, ele tem 10 filhos e diz a Escritura que cada final de semana fazia um jantar na casa de um filho, não tinha nem briga entre os filhos. Quem tem 2 aqui sabe que já é difícil, né? Manter a paz no lar. Ali eram 10. 10. Aí Satanás basicamente diz para Deus, né? Deus, desse jeito aí, até eu sou crente. O Senhor dá tudo para ele, tudo que ele faz dá certo. Aí então Deus, mais uma vez, autoriza Satanás a tocá-lo. Ele é tocado nas finanças, perde tudo que ele tinha. Ele é tocado na saúde, fica enfermo. Ele é tocado onde dói mais no ser humano, não é no bolso. Família. 10 filhos perdidos em um só dia. Oh, Deus. Nós aqui não temos ideia do que é esta dor. Certa vez eu vi uma pesquisa dizendo que a maior dor do ser humano é a perda de um filho. De fato deve ser. Pelo fato de fugir da vida ordinária. O que se espera são os filhos enterrando os pais. Quando acontece o contrário, deve ser terrível.
Jó perdeu 10 numa tacada só. Então você lembra? No final do seu livro, lá no capítulo 42. E também ali, né, em todos os capítulos, a partir do segundo, você vê a diferença dele para sua esposa. Sua esposa dizendo: cadê Deus? Amaldiçoa teu Deus e morre. Em contrapartida, Jó, íntegro, fiel a Deus, diz: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Você dizer isso diante de um emprego que você perde, não é fácil. Mas nós não temos ideia o que é diante de perder todo o seu dinheiro, sua saúde e 10 filhos. Mesmo assim, Jó se manteve íntegro, porque Deus o testou e ele foi aprovado. Nós também somos. É tão certo que Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, é uma passagem fantástica. Olha o que vai dizer Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que nem tu, nem teus pais conhecieis, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Quem conduziu o povo pelo deserto? Satanás? Deus. Ele te deixou ter fome. Ele, Deus. Deus testou aquele povo e a maioria foi reprovado. À exceção de Josué e Caleb, a maioria foi reprovada. E por vezes vai acontecer isso conosco também. A diferença é qual resposta nós damos diante da dificuldade. Diante do teste, da provação e diante da luta. Tem uma canção antiga, se eu não me engano o nome dela é Rompendo em Fé, lembra? É alguma coisa nesse sentido, né? Eu não lembro exatamente. Cada vez que isso... Como que é mesmo? Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E por aí vai. É verdade. Cada vez que a nossa fé é provada, é uma chance de avançarmos. É uma chance de mostrarmos onde de fato está a minha e a sua confiança. É importante que nós venhamos sempre dar a resposta correta, porque, com certeza, Satanás vai investir de forma pesada nas nossas vidas. Ou você acha que ele está preocupado com o ímpio já é dele. A preocupação dele aqui é conosco. É a nós que esses testes virão. Mas segundo princípio, põe ele, por favor, Miguel. A segunda coisa importantíssima que nós vemos aqui é o poder da intercessão. Orar em favor dos outros. Versículo 32, acompanhe comigo, por favor. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça, e quando te converteres, fortalece teus irmãos. Aqui o apóstolo Pedro, no auge da sua autoconfiança, coloca o pé bem no precipício. E se não for a Jesus, o tombo ia ser muito pior. A oração que Jesus faz para Pedro, dizendo: olha, eu intercedi por você, Simão, mostra que de fato Jesus Cristo se preocupa conosco diante das adversidades, provações, problemas. Por isso ele intercede por nós. E sabermos o que a Escritura diz, que o Espírito intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Saber que nós temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo. Isso nos traz paz. Claro que traz paz. Mas também mostra a importância da oração. Ora, se o próprio Cristo orou para que Pedro não pudesse cair ainda mais, se dar mal de uma forma mais terrível, da mesma forma, eu e você devemos perceber a importância da oração e orar pelos outros. Isso é fundamental. Cristianismo, uma de suas bases é oração. A oração é que nos fortalece. A oração é que nos aproxima de Deus. Como pode um crente que vive sem orar? Ou no máximo na hora do almoço, né? Senhor, obrigado pelo seu alimento, abençoe em nome de Jesus, amém. Acabou. Não há um devocional, não há uma rotina, não há nada. A Escritura vai dizer que Jó, ele orava por ele, fazia sacrifício por ele, orava pelos filhos, fazia sacrifício pelos filhos, pedia perdão dos seus pecados, pedia perdão pelo pecado dos filhos. Exemplos de como a nossa vida deve ser de oração. Uma vez eu ouvia no seminário um pastor dizer que a oração ela é o dependenciômetro do crente. É claro, né? Essa palavra não existe, é um neologismo.
Mas dependenciômetro, que ele estava dizendo ali, é o quanto que nós oramos, demonstra o quanto nós dependemos do Senhor. Se você ora pouco, significa que você confia demais em você e pouquíssimo em Deus. A sua vida de oração demonstra onde está a sua confiança. E a Escritura vai nos ordenar a orar, por exemplo, pelas autoridades, em Romanos 13. Jesus vai dizer que nós devemos orar pelo inimigo. Né? Daí você junta orar pelo inimigo e orar para a autoridade. Tem que orar até pelo Lula, gente. Não tem de onde fugir. Senhor, converte esse povo. Não dá para fugir, tá vendo? Terrível, terrível. Mas não só isso. Orar pelo próximo. Paulo, em Colossenses capítulo 4, Paulo vai dizer assim: perseverai na oração. Por que perseverar, irmãos? Porque não é gostoso. Às vezes não é. Você acha que todo dia, que eu acordo às 6 da manhã e dobro o joelho para orar, eu oro assim, ai, que delícia, ora, não vi a hora. Não, eu tenho que tomar cuidado, senão eu durmo. E meus filhos às vezes me veem orando em casa e eu oro andando na sala, né, para lá e para cá. Por quê? Para não dormir. É só por conta disso. Porque eu acordo querendo dormir, não querendo orar. Eu pelo menos sou assim, você pode ser diferente, mas via de regra é assim que funciona. Temos que lutar contra a carne, por isso ele disse, persevere, persevere. Perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graça. Ao mesmo tempo, orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Olha o que Paulo diz. Orem, perseverem e orem também pela gente. O pastor tem a função de orar pela igreja, sim, mas a igreja também. A função de orar pelo pastor, pelo líder de pequeno grupo, por aqueles que estão à frente da obra. Oração é fundamental, irmão. Você não deve passar um dia sequer sem orar, nem na sua folga. Nem na folga. Ainda que ore menos, mas deve orar sim. É por isso que nós começamos o culto orando. Terminamos o culto orando. Começamos o pequeno grupo de que forma? Orando. Terminamos da mesma maneira, orando. Oração é fundamental. É por isso que, por vezes, os irmãos colocam lá no grupo do WhatsApp, orem pelo fulano, orem pelo parente. E assim devemos fazer. Orar em função dos outros. Orar é fundamental. Hoje eu vi um vídeo do Dr. Dennis Birman. Ele é neurologista, formado, se eu não me engano, na Faculdade Federal do Amazonas. E ele, em um podcast, ele estava dizendo sobre a importância de orar pelos outros. E ele, como médico, ele disse assim, olha, a oração veio para surpreender os céticos. Surpreender, de que forma? A oração, ela ajuda a sua saúde. Isso aí não há discussão. Isso aí os médicos não discutem, eles sabem. A oração ajuda. Você pega 2 pacientes ali com o mesmo problema. Aquele que ora passa melhor. Ainda que os 2 terminem mal, mortos. A oração faz com que aquela pessoa que se dedicava a buscar a Deus passe com um pouco menos de dor pelo vale da sombra da morte. Então, isso não há dúvida, né, de que a oração ela ajuda na saúde. E o que eles sempre se perguntavam e pesquisavam é o seguinte, mas por que ela ajuda? Que ajuda é certeza, mas por quê? Então ele começa a dizer, olha, ela de fato melhora o lobo pré-frontal, né? A parte aqui da memória onde está o nosso raciocínio lógico, a nossa inteligência. Ela funciona como um placebo, ela funciona como algo que atrai coisas positivas. E essa era basicamente a discussão. E então eles chegaram a uma conclusão que eles não esperavam, que a oração faz bem para si, é notório. Mas eles acabaram verificando que a oração também faz bem quando se ora em favor de terceiros. Faz bem para a pessoa em que oramos. A pessoa que provavelmente talvez nem saiba que está recebendo oração. Nem sabe. Então ele disse que eles fizeram um grupo de 1.000 pessoas, de 1.000 pacientes ali, pacientes em coma, pacientes que estavam sendo tratados com fentanil, né, que é da família da morfina, com remédios que de fato faziam a pessoa entrar em coma e ela nem sabia que ela estava viva. Nem sabia. Então, eles chegaram a essa conclusão de que, neste grupo, as pessoas que tinham outros orando por elas passavam muito, mas muito melhor que os outros por um momento de dificuldade. Você consegue ver que orar pelo próximo
além de fazer um bem para a gente, de fato faz o bem para o próximo. Intercessão é fundamental. Tiago, capítulo 5, versículo 16, o apóstolo vai dizer assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Orem uns pelos outros para que sejam curados. Eu acho que nessa semana, né, lá no grupo do nosso WhatsApp, a irmã Solange pediu oração para o cunhado dela, que estava internado. Hoje ela mandou para mim: pastor, graças a Deus, saiu do hospital. E a gente, de fato, acredita. A oração tem este poder. Todavia, entretanto, essas vitórias nas batalhas espirituais, elas nunca devem ser usadas como trampolim para autoengrandecimento. Porque nós somos tendenciosos até nisso. Viu? Eu orei e aconteceu. Como se nós tivéssemos alguma coisa a ver, por conta da nossa oração. É o poderoso, o ungido. Não. Pedro, após dar umas tropeçadas, ele se arrepende e Jesus diz: agora fortalece os seus irmãos. Fortalece a eles. Jesus diz: faz isso. As nossas provações, as nossas quedas, elas devem servir para fortalecer a outras pessoas também. Até os nossos erros. Não é assim? Eu, pelo menos, eu faço isso com os meus meninos lá em casa. Por vezes eu sento, converso com eles e digo: olha, filhos, não vão por esse caminho. Porque eu já fui. Me arrebentei. Não vão? Façam diferente. Eu fiz igual o Pedro, eu já caí. Você não precisa cair. Você pode me ouvir e se privar disso. Todavia, existe 3 tipos de pessoas, basicamente, né? Tem o burro. Quem é o burro? O burro é aquele que nunca aprende. Tem a pessoa inteligente, aquela que aprende com o erro dos outros. E tem o sábio. Né? O inteligente, perdão, que aprende com seus próprios erros. O burro nunca aprende. O inteligente aprende com seus próprios erros. E o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então, se alguém mais velho te aconselhou: fulano, esse caminho dá errado. Não vai, eu já fui. Siga. Siga que vai ser melhor. E terceiro, e último para encerrar, põe ele, por favor. Terceiro e último princípio: a soberba precede a queda. Versículo 33 e 34, acompanha comigo. Pedro lhes disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Disse-lhe Jesus: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje, antes que tenhas negado 3 vezes que me conheces. Veja, o princípio de Provérbios não falha. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Este é um princípio infalível, infalível. A arrogância antecede a destruição. É tão certo que em Mateus, Evangelho de Mateus, que é paralelo, né, sinótico a esse daqui, capítulo 26, você pode acompanhar comigo rapidinho? Não desmarca aí de Lucas, mas vai ali rapidinho para Mateus, capítulo 26. Está falando basicamente do mesmo texto. Mateus 26, 31. Mateus dá um pouco mais de informação do que Lucas. Mateus 26, 31. Vai dizer assim: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós desertareis, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Desertar é de fato ir embora, né? Fugir. Verso 32. Todavia, depois de minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondeu-lhe: Ainda que todos desertem, ainda que todos possam ir embora, eu nunca desertarei. Jesus lhe disse: Em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Pedro lhe respondeu: Ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ei, Pedrão, hein? Tinha que ser Pedro mesmo. Não, Senhor. Esses aí até podem falhar. O senhor não me conhece. O senhor está falando com a pedra, com a rocha. É nós. Talvez Pedro estava pensando que ele era mais crente que os outros. Não, esses aqui é meio carnal, né, senhor? Até que vai, olha aí pra você. Agora, o senhor está falando com Pedro. E uma vez, aconselhava um adolescente, eu dizia para ele, né, fulano, esse caminho, a Bíblia diz que é caminho de morte. Não vá. Eu já caí nele. Seu pai já caiu nele. Fulano já caiu nele.
Seu amigo já caiu nele. O irmão tal já caiu nele. Não vai. Sabe o que ele me disse? Pastor, eu até entendo a preocupação do senhor, mas não é porque o senhor errou que eu também vou errar. Eu disse a ele assim, eu já ouvi esta frase. Já ouvi exatamente essa frase, só que um pouco diferente assim, né? Todos podem te negar, Senhor, menos eu. O que vocês acham que aconteceu? 3 alternativas. Caiu, caiu ou caiu. É assim. A soberba, a arrogância precede a queda. Pedro, ele queria ser uma exceção na totalidade apontada por Jesus Cristo. Só que ele se esqueceu daquele princípio importante de Paulo, aquele que pensa estar de pé. Pensa. Tome cuidado para que não caia. Não pense que você é o melhor. Estufa o peitão aí dizendo, eu sou diferente. Não é. Diante da arrogante autoconfiança, Pedro, ele veria sua valentia se transformar em covardia e de forma vergonhosa. Vergonhosa. Tanto é que Pedro, lembra? Pedro, aquele que tinha tido a revelação de que Jesus era o Filho de Deus, não era qualquer um, não. Jesus chega e pergunta aos discípulos, olha, quem por aí estão dizendo que eu sou? Eles dizem, olha, uns dizem Elias, outros alguns dos profetas. E Jesus disse, e vós, vocês, quem vocês dizem que eu sou? Lembra? Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Certinho. E Jesus vem e diz para ele, olha, não foi carne nem sangue que te revelou, hein? Mas o Espírito. Então, esse mesmo Pedro é o que cai de forma vexatória, por conta de seu orgulho. A consequência do orgulho e da arrogância sempre vai ser a queda. E quanto mais orgulhoso, pior é a queda. Maior é a vergonha. É tão certo? Mateus capítulo 26, falando sobre a queda. Põe ele, por favor, Miguel. Mateus capítulo 26, versículo 70, vai dizer assim, mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que está dizendo. E jurando, ele negou outra vez, não conheço esse homem. Negou e depois jurou. Põe próximo. E piorou as coisas ainda. Pouco tempo depois, os que estavam ali aproximaram-se e disseram a Pedro, certamente tu também és um deles, pois o teu falar te denuncia. Então ele começou a proferir maldições e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que Jesus dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, saindo dali, chorou amargamente. Pedro começou a proferir maldições, a maldizer o nome de Jesus Cristo. Oh, que vergonha, hein? Justamente ele, aquele que diz que todos poderiam negar, menos ele. Ele não entendeu que o ser humano, ele é fraco e dependente de Deus. Assim somos todos nós. Ele ignorou, achou que poderia se manter na sua própria força. A consequência, uma queda, e uma queda vexatória. E como Pedro caiu, você acha que eu e você não podemos cair nessa armadilha da presunção? Da arrogância, do orgulho? Com certeza podemos. Ou você acha que isso nunca vai acontecer com você? Eu, particularmente, tenho para mim que um dos mandamentos mais difíceis da Escritura é aquele onde diz, considerai os outros superiores a si mesmo. Isso aí nos fere de uma maneira, gente. Porque a gente não quer perder nem para o parente. Eu, jogando videogame com meus filhos, eu detesto perder para eles. O ser humano é assim. Pode ver, a gente joga futebol aqui de vez em quando. A gente, quem perde, aceita, né? Mas aceita na força do ódio. E a gente não quer perder de jeito nenhum. O ser humano é assim. Você acha que você é capaz de enfrentar qualquer coisa na própria força, com sua própria sabedoria? Cuidado. Cuidado, sabe por quê? Tem um homem chamado Pedro que achava a mesma coisa. O que aconteceu com ele, de fato, foi terrível. Pedro e nós, por vezes, não conhecemos o nosso coração. E este é o grande problema do ser humano. Esquecemos aquele princípio de Jeremias que diz, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Ali está falando de nós. Você tem essa noção? Que seu coração é desesperadamente corrupto? Não, não é apenas mal, não, é desesperadamente corrupto. Por isso que crescer em Deus é, ao mesmo tempo, reconhecer suas maldades, seus pecados, saber o quão maligno se é. Isso é crescer em Deus. A nossa oração, constantemente, ela deve ser como a do Salmo 139. Põe ali, por favor. Olha o que vai dizer o salmista. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos.
Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Ou você pode até mudar a oração, né? Senhor, mostra qual o caminho mau há em mim, porque tem. Tem. Pelo menos é assim que eu oro. Eu, por vezes, eu já fui humilhado das formas mais terríveis possíveis. Na maioria das vezes, maioria não, todas. Culpa minha. Já fui humilhado diante dos meus filhos, de irmãos, da igreja, trabalho, todo lugar que você imagina. Passei cada vergonha absurda. Eu lembro quando eu comecei a pastorear, novo, tinha 30 anos. Ainda sou novo, né? 38, não tão velho assim, né? Aí com 30 é diferente. Eu lembro, falei, gente, que bênção, eu comecei a pastorear meu ministério na mesma idade que Jesus, 30. E minha esperança era fazer 34, né? Porque Jesus durou 3 anos só. Quando eu fiz 34, ufa, passei. Eu não queria ser tão igual a esse ponto, né? Eu morri em 33. Mas eu lembro que no comecinho, hoje eu sou arrogante. Sou. Luto contra isso diariamente. E eu não falo com falsa modéstia. Oh, Deus. Tem dificuldade. Mas antes eu era o suprassumo. Pastor, recém-formado em seminário, recém-consagrado, pastor, gente. E via de regra é um poço de arrogância. E eu pensava, falei, não tem como a igreja não avançar. Eu não sou como esse pastor aí que acorda 10 horas da manhã. Aqui é trabalho, Álvaro de Ramalho, lembra? Técnico de São Paulo. Aqui é trabalho. Acordo cedo, durmo tarde, jejum, leio, não tem como a igreja não avançar. Anos capengando. Anos. Vezes de chegar na igreja e tá eu, por isso que eu tenho bastante filho, né? Porque daí com Satan nós já tem bastante gente. De chegar eu, às vezes o Tiago Amarelaro e o Edivaldo Camilo. E às vezes quando faltava um deles ainda, era eu, o Edivaldo Camilo. Ou eu. Gente do céu. Humilhado. Isso me fazia voltar para casa, sabe como? Igual Pedro. Senhor, eu não dou conta. Eu estou dizendo que nós vamos ser negligentes e não vamos trabalhar porque Deus é quem faz de forma nenhuma. Devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós. Todavia, orar, porque tudo depende de Deus. Essas coisas devem ser unidas. Trabalho duro. E depois de trabalhar de forma árdua, descansa. É assim que eu e você devemos fazer. Jesus Cristo, ele conhece a nossa fraqueza e as nossas limitações. O problema é que a gente não conhece. A gente continua sempre se achando bom. Já estou encerrando e veja. A ameaça aos discípulos procedia do maligno? Sim, claro que procedia dele. Mas também procedia dos próprios discípulos, por conta de soberba, orgulho e arrogância. A arrogância sempre termina em queda. Veja, olha só o que a Escritura diz sobre Nabucodonosor. Aquele rei ímpio olha o seu império e diz, eu conquistei. Eu sou o cara. Diz a Escritura que ele chega a pastar junto com bois. Tamanha humilhação. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era leproso. Então ele vai até o profeta, vai até Eliseu, porque ele sabia, olha, vai Eliseu tem o poder de orar e curar. Diz a Escritura que este homem, muito poderoso, vai. Eliseu nem sai para recebê-lo. Imagina se é você. Por acaso o pastor pediu uma oração, ele nem sai. Eliseu mandou um mensageiro, dizendo, olha, entra lá 7 vezes no Jordão. E Naamã fica bravo, com razão. Como assim? Nem me recebe. E outra coisa, banhar no Jordão. Gente, o Jordão, comparado com os rios que tinha na Síria, era o Tietê nosso aqui, podre, comparado com os rios que tinha. Mas será que aquilo não foi justamente para testar a humildade daquele homem? Naamã fez isso. Se humilhou. Compensação, foi curado. Deus, ele fez o homem à sua imagem e semelhança, todavia o diabo refez de orgulho e arrogância. E quando eu digo orgulho e arrogância, isso não é algo privativo de quem tem dinheiro, porque essa é a tendência. A gente achar, fulano, metido, arrogante também, tem dinheiro. Não. Se eu falar para você que tem pobre, que é muito mais arrogante que rico, que tem o carpinteiro, a única coisa que ele sabe fazer é bater prego, mas ele diz, mas aqui na cidade, ninguém bate um prego como eu.
Tem. Conhece alguma pessoa que tudo que ela faz é o melhor? Tudo que ela faz é impressionante. No trabalho, não, eu trabalho, mas não querendo me gabar, mas comparado com os outros, eu sou demais. Os filhos sempre são os melhores. O que faz é sempre melhor. Cuidado. Cuidado com essa postura. A arrogância, ela nos leva para o buraco. O orgulho nos mantém lá. A arrogância nos afunda, o orgulho nos mantém lá. Eu lembro uma vez de ouvir uma história sobre o dono de um jornal, e ele tinha uma coluna muito importante onde o próprio dono do jornal escrevia. E então um dia ele chegou bravo ali na redação, porque ele disse: quem escreveu altura com H? Absurdo! É o básico do português. Furioso. E todo mundo quieto. Eles bravejando: quem escreveu? E então o funcionário teve coragem e falou assim: ô, chefe, essa é a coluna do senhor. Só o senhor escreve. Ele ficou indignado: não é possível que eu escrevi a altura com H. Ô, chefe, é a sua coluna. Entrou na sala, voltou e disse assim: a partir de hoje, nesse jornal, toda vez que escrever altura, se escreva com H. Tudo para não admitir o erro. Porque o ser humano é assim. Ele prefere passar vergonha, mas dizer, eu errei, isso é muito difícil. Mas veja, Deus, ele é um Deus gracioso e também é um Deus de restauração. Embora, mais adiante, Pedro, de fato, negue a Jesus Cristo, se cumpre isso aqui que Cristo fez, Jesus não abandona Pedro. Não abandona. Após a sua ressurreição, Jesus procura Pedro e restaura Pedro. Veja, Pedro, depois de ter pecado, ele volta a ser pescador. Ele desistiu dele. Não. É muita canalice o que eu fiz. Não dá. Ele volta a ser pescador. Então Jesus ressuscita e faz o quê? Jesus vai atrás dele. Pedro, vem aqui, rapaz. Volta a fazer aquilo que eu te mandei. Agora você imagina. Você imagina Pedro subindo para pregar num púlpito depois de ter praguejado contra Jesus Cristo. Depois, você acha que as pessoas não sabiam? O Pedro aí, ó. O Pedro, tá certo, os outros discípulos, a reunião deles. Não, a gente errou, mas Pedro, pelo amor de Deus, hein? Você foi o pior. Você imagina Pedro vindo pregar depois. Você acha que ele subiu de que jeito do púlpito? Esses dias eu vi um pregador, agora eu vou terminar mesmo. Esses dias eu vi um pregador, eu achei demais, né? Primeiro que ele tirava o sapato antes de subir, né? Ó, lugar santo, né? Tirava o sapato ali e pregava descalço. Que coisa. Então, na hora que ele começou a pregar assim, ele baixava a cabeça. O rapaz da mesa de som soltava uma vinheta. Ele, o profeta, ele que fala e Deus ouve. Ele que ora e as pessoas são curadas. Ele. Você imagina Pedro subindo para pregar, depois de ter negado Jesus, falar até mal. Você acha que Pedro subiu de que jeito? Acho que ele nem subia, né? Manda outro. Imagina Pedro chegando assim, ó. Gente, abre a Bíblia comigo lá. Nem olhava para ver quem estava aqui, né? Vai ver comigo lá, no Evangelho. Isaías. Então Pedro prega um sermão em Atos, que nós estamos pregando ali, né, agora nas quartas. E em uma mensagem, 3.000 pessoas se convertem. Você acha que Pedro olhou para aquela conversão de 3.000 pessoas e falou o quê? Gente, que pregador, hein? Senhor, graças te dou porque eu sou só um instrumento, mas convenhamos, que instrumento? Você acha que ele orou assim? Claro que não. Ele viu aquele povo se convertendo e ele teve a convicção. Não é por causa de mim, é apesar de mim. É Deus, porque eu mesmo jamais faria isso. Em resumo, eu e você devemos reconhecer a nossa dependência do Senhor. Você precisa de Deus em todas as áreas da sua vida. Todas. Das mais complexas às menores. Eu e você devemos entender a necessidade e a importância da oração. Oração do nosso devocional para com Deus, mas também da oração pelo outro. Oração pelo outro. Eu e você devemos lembrar que se no meio do caminho cairmos, assim como Pedro caiu, se cairmos, sempre vai haver restauração para nós, desde que haja arrependimento e fé em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos?